Mônica Bergamo, na Band News FM. Mônica Bergamo, colunista da Band News FM, da Folha de São Paulo, tem hoje informações sobre a estratégia da defesa do Alexandre Nardoni e da Ana Carolina Jatobá, pai e madrasta da pequena Isabela, para tentar derrubar as novas investigações da polícia sobre esse crime que ainda emociona o Brasil. Mônica Bergamo, bom dia. Bom dia, Boixá, bom dia, Megali, bom dia, Cássia. Pois é, Boixá, nesse circo de horrores aí, em que se transformou a apuração da morte da Isabela Nardoni, eu acho que nisso eu tenho uma opinião bem parecida com a que você tem expressado ao longo dos dias, né, Boixá? Mas nesse circo de horrores aí, nós vamos assistir agora ao fim da primeira fase dessa novela e ao início da segunda fase. Qual é o fim da primeira? A primeira parte é o fim da investigação policial. A polícia planejava ontem realizar um mega evento hoje, mais um, para divulgar o resultado das investigações. Aqui um detalhe, Boixá, por incrível que pareça, havia uma briga interna ontem para decidir quem daria a entrevista coletiva, quem iria para frente das câmeras, quem iria comandar o espetáculo, qual dos delegados, um quer ir, o outro não quer que o outro vá, porque é inimigo interno. Quer dizer, para você ter uma ideia, Boixá, do clima em que essa investigação está sendo conduzida, e aqui até nós já comentamos aqui sobre essas divisões da polícia, em outros comentários que fizemos aqui com você, e esse clima durava até ontem, e a briga ontem era saber quem vai aparecer no horário nobre falando dessas investigações. Tá, Mônica, só para a gente lembrar aos ouvintes, o filme Advogado do Diabo tem uma cena maravilhosa no final, em que o diabo, depois de aprontar todas aquelas estrepulias de que o filme conta, vê o ator principal, Keanu Reeves, Keanu Reeves ou algo assim, dizer o seguinte, que ele cai no finalzinho do filme, novamente é seduzido pela ideia de fazer algo que o tornaria famoso. E o diabo então diz assim: a vaidade é o meu pecado predileto. A vaidade, o espetáculo de vaidades em conflito está influenciando a forma como a polícia lida com esse caso. Mas continue, mas completamente. Bem, e aí vai começar a segunda parte, né, Boixá? Que é a contraofensiva da defesa do pai e da madrasta. Pelo que eu apurei ontem, ela deve ser tão grandiosa quanto a fase do show policial. A defesa está se preparando para contestar ponto por ponto da investigação. A defesa até agora teve alguns momentos de ofensiva, mas esperou a polícia chegar até o fim, tá certo? E além de ressaltar depoimentos que falam sobre a falta de segurança do prédio, deve até contratar peritos para fazer um parecer paralelo ao que tem sido feito pela polícia para embasar suas contestações. A gente tem que lembrar, Boixá, você deve se recordar do caso do PC Farias. Quantos laudos e quantas perícias foram feitas e até hoje ninguém tem a certeza absoluta do que aconteceu ali naquela morte do PC Farias e da sua namorada. Você teve um laudo que dizia uma coisa, o outro laudo contestava frontalmente. Agora, nesse caso, Boixá, pelo que a gente está vendo aí, pelo que a gente viu principalmente ontem e que hoje já está nos jornais, a defesa e essa perícia que eles vão contratar não deve nem sequer ter muito trabalho, porque antes disso a própria perícia já desmentiu nos últimos dias dados divulgados pela polícia e considerados essenciais e divulgados como verdades absolutas pela imprensa também, né? Esses desmentidos estão aí hoje em todos os jornais, alguns deles só para a gente lembrar, quer dizer, há uma semana foi divulgado que a menina tinha ido numa festa na casa do seu avô materno e que lá ela já começou a apanhar do pai. É mentira, não houve essa festa, essa notícia já foi desmentida. Eu acompanhei o trabalho da reportagem da Folha de São Paulo, que foi ao prédio, insistiu com o prédio, e aí tiveram que mostrar até uma ata, não existiu essa festa. Depois foi encontrado o sangue da menina no carro, isso ontem também, e já está nos jornais hoje. Quer dizer, os laudos não são conclusivos nesse sentido, e esse para mim é uma notícia chocante, porque esse era talvez um dos principais indícios contra o casal, de que havia sangue no carro, sangue da menina. Quer dizer, como que o casal poderia contestar essa informação tão forte? Na verdade, essa informação não é tão forte, não está confirmada nos laudos. Depois do tal vômito... então, também que acharam vômito na camisa do pai. Não existe o vômito na camisa do pai, né? O Jornal da Band foi o primeiro a dizer exatamente essas duas, já na semana passada, com dados obtidos, retrasado passado, não me lembro, dados obtidos pela repórter Bruna Estivalé,
semana passada, né? Que foi quando surgiu o vômito e surgiu já no início da semana passada, depois que já tinha saído em vários telejornais essa história do vômito, do sangue, nós colocamos no ar informações obtidas junto à perícia, mostrando que não havia confirmação de que aquilo era vômito, de que não havia confirmação de que aquilo era sangue, pelo menos tão conclusiva que permitisse qualquer laudo técnico afirmativo. Olha, Boixá, se a contestação da defesa já exigem essas falhas todas na divulgação das informações, você imagina o que nos espera a partir de agora, certo? Eu conversei com alguns dos grandes advogados do Brasil, que pegam esses casos assim, os advogados ditos fashion, assim, né? E muito experientes, e eles falam para mim o seguinte: a defesa vai cavalgar nas falhas e nos exageros da polícia. É aí que ela pode ganhar força. Essa é uma conversa, Boixá, que nós dois já tivemos aqui várias vezes e a gente, graças a Deus, a gente concorda, porque é muito difícil discordar de você, né, Boixá? Não é não. Para com isso. Mas eu acho que a gente tem que falar também um pouco do papel da imprensa, quer dizer, eu acho que a imprensa, a maior parte, uma boa parte, você acabou de citar aí a Band, que foi atrás e viu que não existia o vômito, etc. Quer dizer, a imprensa tem que duvidar do casal, mas tem que também ter um senso crítico em relação ao trabalho da própria polícia, tá certo? E não confiar cegamente na palavra de qualquer delegado, né? Olha, para mim, quer dizer, o que eu vi de mais consistente até agora, por exemplo, as marcas na camisa do pai, mostrando uma posição do corpo em relação à janela, que era uma posição que coincide com quem jogou o corpo da menina. Enfim, eu não tenho nenhuma dúvida, concordo aí com o senso geral, de que todas as indicações, não se conseguiu até agora nada que pudesse conduzir a terceira pessoa no apartamento. Ou seja, a situação do casal, de fato, é uma situação muito difícil. Muitos elementos, muitas circunstâncias. Agora, Boixá, ela é uma situação difícil, dá até um pouco de receio de falar, porque você vai falar isso e depois esse casal é culpado mesmo, parece que nós estamos defendendo o casal. Eu não estou defendendo ninguém, é isso. Vamos ver os laudos na íntegra, né? Eu acho que tem que se ver a investigação na íntegra e o laudo na íntegra, né? Claro. Porque mesmo esse laudo da camiseta, ele foi divulgado na íntegra, né? Estão ali naquelas fotos todas as posições testadas pela perícia ou só aquelas que interessavam para a polícia divulgar? Eu tenho essa dúvida. Eu não sei, mas de qualquer forma, olha, a nossa reportagem consultou a íntegra do laudo. O laudo pericial. É claro que chama a atenção no laudo a parte que demonstra aquela evidência ali, aquela coincidência. É muito forte, são três tomadas diferentes de contato possível da grade de plástico, da tela de plástico com a camisa, e aquela que está na roupa do Nardoni é exatamente a que coincide com a posição que a reconstituição mostrou que a criança foi jogada. Agora, vamos ficar só no plano geral, Mônica, para não cair na tentação do varejo num caso desse. O dado objetivo é que a forma, ainda que baseada numa intuição que coincidirá com a verdade, ela é uma intuição e a polícia vem tocando desde o início esse caso na base da intuição e na base da pirotecnia, do espetáculo midiático. Esse é o fato. Você contou aí, está havendo uma bateção de cabeça dentro da polícia para ver quem daria a tal coletiva que anunciaria o laudo. E não é essa forma que tem que se conduzir nenhuma investigação policial. Sobriedade, austeridade, um certo recato fazem muito bem a todo mundo, principalmente a policiais que investigam crimes. Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo e da Band News FM, obrigado por suas informações. Amanhã a gente volta a conversar. Um abraço, até amanhã.